Vamos falar agora sobre a investigação de 6 casos de aborto e má formação do feto que podem ter sido causados pela febre oropouche. Os pesquisadores querem saber se a mãe passou a doença para o filho. E se confirmar essa transmissão, serão os primeiros casos do mundo. Isabel Mega está em Brasília e vai trazer para a gente as informações que já sabemos. Isabel. É a chamada transmissão vertical que eles falam, né, Carol? Em que a mãe pode passar, portanto, esse vírus para o bebê. E a gente, infelizmente, tem indicativos de alguns casos no Brasil, mas que ainda estão sendo investigados. Dentro desses 6 que vocês falaram, Carol, para a gente ir destrinchando aqui, são 3 casos em Pernambuco, 1 na Bahia e 2 casos no Acre. Em 2 casos, houve morte fetal. Esses casos ocorreram em Pernambuco. O estado já tinha repassado esse diagnóstico, mas tudo isso ainda em investigação. É preciso aguardar o resultado dos exames laboratoriais. Houve um caso ainda de aborto espontâneo e 3 casos de malformação congênita, anomalias congênitas, a exemplo da microcefalia. Lembra um pouco, se a gente for puxar pela memória, a situação que a gente viveu anos atrás aqui no Brasil em relação ao Zika vírus. Inclusive, os sintomas da febre oropouche podem ser bem semelhantes ao do Zika vírus, ao da dengue. Isso dificulta um pouco. Como é que você sabe o que é? Só fazendo exames laboratoriais. Esses testes diagnósticos foram distribuídos, inclusive, pelo Ministério da Saúde, que está em alerta a respeito dessa situação aqui no país, já que o número de ocorrências de 2023 para 2024 aumentou em mais de 700%. Carol, ainda ontem, o Ministério da Saúde confirmou as 2 primeiras mortes no Brasil pela febre oropouche. Essas mortes ainda estavam em investigação durante a semana, a gente vinha acompanhando esse cenário e agora, portanto, já é possível estabelecer essa correlação entre o vírus e a causa da morte. São 2 mulheres do interior da Bahia, são mulheres com menos de 30 anos, muito jovens, portanto, e que não tinham comorbidades, né? Outro caso no Maranhão foi descartado e tem um 4º caso de morte em Santa Catarina, que também está sendo investigado. Chama a atenção o fato de ser um estado do sul do Brasil, porque historicamente esses casos de febre oropouche no Brasil, eles vêm sendo identificados bem mais na parte norte do país, né? Mas hoje a gente já tem 20 estados que contabilizam casos registrados da febre oropouche. São mais de 7.200 casos registrados neste ano de 2024, contra cerca de 830 no ano passado. Daí esse aumento tão expressivo que tem chamado a atenção das autoridades. Um próximo passo, né, Carol, é a gente observar como é que vai ser o tratamento disso em relação do ponto de vista de saúde pública mesmo e de comunicação da comunidade internacional, né? A gente fez esse questionamento ao Ministério da Saúde. Eles têm a Sala Nacional de Arbovirose, em que eles fazem esses comunicados, né, debatem essas situações epidemiológicas espalhadas por todo o país, e também havia representantes da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, né? Então, de certo modo, esse comunicado oficial à comunidade internacional foi feito justamente por essa comunicação junto à OPAS.